Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus? João capítulo 15, o versículo 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Diga assim comigo, amigos. Ô queridos, fala mais forte, amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos. Obrigado por mais essa noite tão especial. E ela é especial porque, apesar de todas as coisas, nós estamos na tua presença. Fala conosco, Pai, pela tua grande misericórdia. Ministra em nossos corações. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas nós queremos ser transformados, renovados, não por homens, mas pelo poder poderoso do Senhor, pelo teu poder atuante do Senhor, aqui em nosso meio. Pai, que nada venha nos atrapalhar, que nada venha roubar a tua palavra dos nossos corações, mas que somente a tua glória, a tua presença venha nos inundar, até que a nossa vida possa transbordar da tua presença, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está neste lugar, aplauda Ele mais uma vez. Sabe, queridos, quando nós falamos de amigos, assim como nós falamos neste versículo, nós estamos falando de uma pessoa que é companheira. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma relação de afeto, alguém que é confidente, alguém que é querido, alguém que é favorável, alguém que você pode confiar. Nós estamos falando a respeito de amizade. Sabe, queridos, a raiz da palavra amigo, ela tem uma grande relação com a palavra amor. Olha que lindo isto, porque para você ser o amigo de alguém, é necessário que haja amor. Aí vem a pergunta: de onde vem a essência de um amigo? De onde vem a verdadeira amizade? A palavra de Deus, em 1 João capítulo 4, no versículo 8, e no versículo 16, a parte B, diz que Deus, Ele é amor. Se a raiz da palavra amigo, ela tem uma forte ligação com amor, e a palavra de Deus em 1 João diz que Deus é amor, então nós entendemos que a raiz, a essência de amizade, a essência de amigo, ela vem do nosso Deus. É por isso que eu dei o título para essa mensagem: o valor da amizade. Você sabe qual é o valor da amizade? Estamos vendo aqui, a nossa amizade, ela é valorosa. Os nossos amigos, eles são valorosos. Por quê? Porque eles vêm com a essência do nosso Deus. Nós podemos observar isso desde o princípio na criação. Quando Deus, Ele cria todas as coisas, Ele já tinha criado os céus, Ele já tinha criado a terra, o sol, as estrelas, os animais, os mares, tudo Ele tinha criado, mas ainda faltava uma coisa para Ele se relacionar. Faltava algo. Eu fico imaginando Deus, Ele chegando ali perante, vamos imaginar, uma árvore, para compartilhar aquilo que estava no seu coração. Não, era necessário muito mais. Deus precisava de alguém para compartilhar aquilo que estava no seu coração. Ele precisava de alguém para compartilhar os seus planos. Ele precisava de alguém para compartilhar os seus projetos. Ele precisava de algo para compartilhar a sua missão. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um.
você é a imagem e semelhança do Criador. Ele te criou para falar aquilo, o que estava no coração dele, para cada um de nós. Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem, isto definiu o relacionamento peculiar do homem para com Deus. Na sua vida racional, o homem era semelhante a Deus, no sentido que ele era capaz de raciocinar. Ele era capaz de ter o intelecto, vontade, sentimento. No sentido moral, ele era semelhante a Deus. Este é o homem que Deus criou. Um homem à imagem e semelhança do nosso Deus. Gênesis capítulo 1, o versículo 28, Gênesis capítulo 2, do 18 ao 20, Gênesis capítulo 3, o versículo 8, fala um pouco a respeito deste relacionamento. O relacionamento que Deus, ele tem com o homem, ou seja, Deus criou o homem para ter uma amizade com ele. Deus te criou para ter um relacionamento de intimidade com ele. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Como está a sua vida de amizade? Como está o seu relacionamento com Deus? Seguindo dentro desse assunto, Tiago capítulo 2, versículo 23. Pode colocar na NVI, por favor. Acompanhe comigo e diz assim a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Isaías capítulo 41, o versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Eu quero que você preste atenção em um detalhe. Quando nós lemos a passagem de Tiago, aqui nós vemos, e também é de Isaías, são textos que estão falando da mesma coisa. Eles estão falando a respeito da amizade de Deus com Abraão. Mas é interessante que em Tiago, é o próprio Tiago que está falando a respeito disso. É o próprio Tiago que está dando testemunho a respeito da amizade de Abraão para com Deus. Só que no texto de Isaías, é o próprio Deus falando que Abraão era seu amigo. Sabe um detalhe interessante? É como se uma pessoa, ela se chegasse para você e ela dissesse assim: olha, o pastor Alexandre, ele é amigo do Paulo. E chegasse outra pessoa, uma segunda pessoa, e ele dissesse assim: olha, o pastor Alexandre, ele é amigo do Paulo. E uma terceira pessoa, e dissesse assim: o pastor Alexandre é amigo do Paulo. Tudo bem, legal, porque ele é meu amigo, ele alcançou o testemunho, assim como Abraão, entre gerações. Mas é diferente quando eu chego e falo assim: ó, ei, o pastor Alexandre, ele é o meu amigo. É isso que Deus está fazendo. O próprio Deus está falando que Abraão é amigo dele. Imagine você aí no seu lugar, Deus falando o seu nome e falando que você é amigo dele. Outra pessoa falar, tudo bem, é muito bom, é gostoso, mas imagine o próprio Deus falando: ei, Michele, você é minha amiga. Tiago, você é meu amigo. Estevão, você é meu amigo. Ângela, você é minha amiga. Lorena, você é minha amiga. Feche seus olhos. Imagine Deus falando com você agora. Imagine Deus te chamando pelo nome. Não somente imagine, mas sinta a presença dele que é real neste lugar. Deus está restaurando relacionamentos de amizade com ele esta noite. Ele não quer você longe. Ele não quer você distante. Ele não quer que você viva uma vida separada dele.
Ele quer ter um relacionamento de intimidade, de amizade. Foi para isso que Ele te criou. Êxodo, o capítulo 33, o versículo 11. A palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face. Ele falava face a face, como quem fala com o seu amigo. Quantos aqui querem ser amigos de Deus? Sabe, queridos, Gênesis capítulo 5, todo o capítulo 5, mais específico no capítulo 20, no versículo 24. A palavra de Deus nos fala a respeito de um homem que foi amigo de Deus. O nome desse homem era Enoque. A palavra fala que Enoque, ele andava com Deus. Para andar com uma pessoa, assim como a Bíblia dá testemunho, ele era amigo de Deus. Em Hebreus fala da fé de Enoque. Aquele homem tocou o coração de Deus. E quando Deus, ele olha do céu, ele vê um homem cheio de fé. Um homem que andava com ele, em meio a uma geração perversa, em meio à maldade, em meio à corrupção, em meio a uma humanidade que o pensamento era continuamente mal. E Deus, ele olha e fala: este homem, mesmo dentro dessa geração, ele anda comigo. Mesmo em uma geração corrompida, ele é meu amigo. E Deus fala: você não vai andar somente aí. Eu fico imaginando, você não vai andar somente aí na terra, um pouco distante. Ei, Enoque, você não vai experimentar a morte. Vem para cá. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Sabe, queridos, o problema é que existem fatores prejudiciais em nossa amizade para com o nosso Deus. Existem coisas que atrapalham. E a primeira que eu quero destacar é a amizade com o mundo. Coloca o texto de Tiago, capítulo 4, o versículo 4, por favor. Você pode acompanhar comigo. Olha o que diz a palavra. Aqui fala adúlteros. Em outras passagens, em outras versões, ele fala infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Sabe, queridos, a amizade com o mundo é um fator que tem atrapalhado muitas pessoas, até mesmo muitos filhos de Deus, para ter um relacionamento de intimidade com Ele, para serem amigos de Deus. Porque a vida cristã é uma decisão. É uma decisão, ou nós somos ou nós não somos. A vida cristã não tem meio termo. Sim, temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, mas temos que ter essa firme decisão em nosso coração. Não adianta ficar em cima do muro. Não adianta gostar das coisas lá fora, fazer de tudo lá fora, vir aqui dentro adorar e achar que está tudo certo. A nossa vida com Deus, a nossa amizade com Ele é coisa séria. Devemos que tomar uma decisão. Não, vou fazer as coisas lá fora, não tem nada a ver. Ah, mas eu estou experimentando só um pouquinho, não tem nada a ver. Ou é ou não é? O sistema deste mundo maligno, ele nos conduz ao pecado. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O sistema maligno, o que está lá fora, as obras do inimigo, tudo que ele tem oferecido, ele quer nos levar à ruína, nos leva à perdição. Nós temos que, como igreja, tomar uma decisão. O segundo fator que atrapalha um relacionamento de intimidade, de amizade com o nosso Deus, é uma amizade superficial. Mateus capítulo 15, o versículo 8, um texto bem conhecido.
Não adianta ser superficial. É necessário para um relacionamento com Ele, nós nos aprofundarmos. Pode colocar esse texto, por favor, Mateus capítulo 15, versículo 8. Quer ser íntimo de Deus? Quer receber revelações do coração do Pai? Não adianta ter superficialidade. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta falarmos da boca para fora. Quando fazemos isso, estamos enganando a nós mesmos. A superficialidade, o pastor pregou a semana passada a respeito de Mateus capítulo 13, onde fala a respeito da palavra do semeador. Aquela semente que foi semeada em um solo pedregoso, quando veio as dificuldades, ela não tinha raiz, ela não tinha profundidade. Veio as lutas, veio as dificuldades, veio as perseguições por causa da palavra, veio as tribulações, e aquela semente, aquela vida, era superficial. Aquela vida, aquela pessoa, ela não orava durante a semana, ela esperava somente o domingo. Aquela vida, aquela pessoa, ela esperava somente, falando de uma maneira geral, esperava somente as programações que ela vê no YouTube, para ela assistir uma pregação. Ela esperava somente as pessoas orar por ela, não se aprofundava, não lia a palavra. E quando veio a prova, quando veio a dificuldade, ela não tinha raiz. Chegou o tempo de nós nos aprofundarmos. Chegou um tempo de nós nos aprofundarmos na palavra, de sermos profundos no relacionamento com Deus. Sabe, queridos, essa palavra também falou muito comigo. Eu preciso, assim como eu creio que vocês, nós como igreja, nós precisamos a cada dia mergulhar mais profundo no relacionamento com o nosso Deus. Ter uma vida de oração crescente a cada dia. Se apoiar nas verdades da palavra. Deixar que Deus possa estabelecer os seus alicerces em sua vida, para que de uma maneira que venham as tribulações, venham as dificuldades, venham as lutas, mas você possa estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Chegou o tempo de nós nos aprofundarmos. O terceiro fator que tem atrapalhado muitas pessoas a se aprofundarem num relacionamento com Deus é a própria carne, o nosso próprio eu. Gálatas capítulo 5, o versículo 17, essa palavra diz que há uma guerra, uma batalha, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma batalha em nós, porque o nosso espírito, ele quer as coisas de Deus. O nosso espírito, ele quer se aprofundar a cada dia mais. Mas muitas vezes, a nossa carne, ela não deseja as coisas de Deus. Estou falando mentira? Isso acontece comigo. Quantas vezes você já não deseja? Nós desejamos orar mais. Onde você quer crescer, irmão? Eu quero crescer na minha vida de oração. Eu quero crescer na leitura da palavra. Eu quero crescer no meu ministério. Mas na hora da verdade, a vontade da carne nos leva a uma vida de procrastinação. Ficamos adiando, porque se nós deixarmos ser guiados pela nossa própria carne, eu falo de mim, durante a semana eu não vou orar, eu quero fazer outras coisas, eu quero sair com a minha família, não vou falar de assistir filme, porque eu sou ruim de assistir filme,
passear, brincar com meu filho, porque esta é a nossa vontade. Não que sejam coisas erradas, são coisas boas, mas se deixar a vontade da nossa carne, nós não buscamos a vontade de Deus. Nós não buscamos. Como que tem sido a sua semana? Como tem sido a minha semana? Quando o meu filho crescer, aí eu me envolvo no ministério. Quando eu estiver trabalhando assim, assim, assado, aí eu me envolvo mais. Quando eu tiver mais tempo, aí eu vou ter uma vida de oração melhor. Quando eu tiver um tempo que eu não tiver que fazer isso, eu não tiver que fazer aquilo, aí eu vou ler mais a palavra. E a vontade da carne vai adiando de um dia para o outro. Quando nós paramos para observar, já passou um mês, já passou um ano, 5 anos, 10 anos, e assim por diante. Isso nos impede de se aprofundar em Deus, pois há um grande valor na amizade. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, Jesus que é a expressão exata do Pai, Ele é a expressão exata de Deus, assim como diz o texto de Hebreus capítulo 1, no versículo 3, Jesus nos mostrou através da sua vida, quanto que vale um amigo. Ele nos mostrou o valor de uma amizade. Sabe, queridos, Jesus, Ele tinha vários amigos, Ele tinha vários, mas eu quero destacar 3 amigos que Jesus tinha. Não é Pedro, Tiago e João, não são esses não. Pedro, Tiago e João também, eles fazem parte do círculo íntimo de Jesus, eles são amigos também, mas agora não são esses. Jesus, Ele tinha um amigo, e Jesus, Ele tinha 2 amigas. Cadê as mulheres amigas de Deus esta noite? Ô varoa, dá um grito aí. O nome do seu amigo era Lázaro. O nome das suas amigas era Marta. O nome da outra amiga, Maria. João capítulo 11. Glória a Deus. Sabe, queridos, preste atenção o que Deus ele faz por um amigo. O valor da amizade na vida de Jesus. Versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só, eles eram amados de Jesus. As próprias irmãs de Jesus diziam assim: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Nós não amamos qualquer pessoa. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sabe o que eu aprendo aqui? Preste atenção nisso. Eu aprendo que aquele que é amigo, preste atenção, independente da situação que ele está passando, a sua vida é usada para glorificar a Deus. Lázaro era amigo de Deus, ele estava em uma situação de morte, mas porque ele era amigo, a sua vida estava servindo para a glória de Deus.
Preste atenção. Versículo 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, aqui é o Senhor Jesus falando, o nosso amigo Lázaro adormeceu, ele morreu, mas eu vou para despertá-lo. Verso 17, vamos pular alguns versículos. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, olha a amiga de Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a fé desta amiga. Amigo é aquele que crê, independente da situação, independente daquilo que está passando, o amigo, ele continua acreditando em Deus. Ela demonstrou fé, ela acreditou. Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão ele não teria morrido. Por quê? Porque ele é seu amigo. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, olha aqui, a outra irmã: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a fé, a confiança que elas tinham em seu amigo. Verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no teu espírito, e ele comoveu-se. Ele perguntou: onde o sepultaste? E eles falaram: vem e vê. Quando Jesus chega e ele vê onde Lázaro ele foi sepultado, Jesus ele chora. O lado divino de Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele sabia no seu lado divino que ele iria lhe orar ao Pai. E Lázaro, ele ia se levantar para a glória de Deus. Mas o seu lado humano, que Jesus também era humano, ele olha e ele chora. Porque Jesus, ele sabe o valor de uma verdadeira amizade. Verso 34, ou melhor, 35, Jesus chorou. A continuação do texto, vamos já para o versículo 38. Jesus, quando ele estava ali na frente, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Verso 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, ou melhor Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, já faz tempo que ele morreu, já está num estado terrível, o cheiro nós não vamos aguentar, já está num estado terrível de decomposição. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram então a pedra, e lá vai Jesus. Ele levanta as mãos. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças. E a continuação do versículo no 43, ou melhor, no próprio 41, ele fala: Pai, eu te dou graças, porque eu sei que me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviastes. Olha o 43. E tendo dito isto, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Olha o que ele faz por um amigo.
E todos que estavam ali, eles glorificaram a Deus. Eu declaro que todos os seus sonhos, tudo aquilo que por vezes morreu em sua vida, toda a falta de esperança, toda aquela, muitas vezes a incredulidade em nossas vidas, que não nos deixa avançar, tudo aquilo que está seco, tudo aquilo que está morto, nós declaramos que vai ressuscitar para a glória de Deus. Você não vai sair daqui da mesma maneira essa noite. Eu não vou sair daqui da mesma maneira. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos. Queridos, valorize o seu amigo. Valorize o seu amigo. Você tem amigos? Provérbios capítulo 17, o versículo 17 fala assim: ame em todo tempo o amigo, e na adversidade vai nascer um irmão. Sabe o que significa isso? Nós devemos realmente amar os nossos amigos. Ame eles, na adversidade, na hora que você estiver na luta, na dificuldade, você sabe que você tem um irmão ali do seu lado. Não é assim? Existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Valorize os seus amigos. Valorize os seus amigos. Queridos, eu quero citar aqui 3 pontos importantes que Jesus, através da sua vida, nos mostra o valor de uma amizade. O texto base de João, capítulo 15, o versículo 15, diz assim a palavra de Deus: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos. Eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. O primeiro ponto, Jesus, Ele nos mostra a importância daquele que tem intimidade com Deus, porque para esses, Ele pode contar aquilo que está no coração do Pai. Meu Deus. Tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Sabe, queridos, eu fico imaginando quando Deus Ele quer realizar uma grande obra aqui nesta terra. Quando Ele quer fazer uma obra grandiosa, Ele olha do teu trono de graça, aqui para esta terra, e Ele não vai confiar a sua obra para qualquer um. Ele não vai confiar uma grande obra para aqueles que estão desinteressados, para aqueles que estão aí e não querem nem saber de Deus, para aqueles que desonram o nome do nosso Senhor. Não, Ele olha aqui para esta terra, Ele olha aqui para esta igreja, e Ele procura aqueles que são os seus verdadeiros amigos. A esses Ele vai confiar uma grande obra. Segundo ponto, versículo 14, do próprio texto de João capítulo 15. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu mando. Sabe, queridos, nós temos que entender que a amizade, ela não depende só de uma parte, mas ela depende de ambas as partes. É as duas pessoas, não é somente Deus. Ah, Deus é meu amigo, está tudo certo, agora eu sei, glória a Deus. Não, não é somente isso. Uma amizade envolve duas pessoas, ou mais. Tem a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. E Ele diz aqui no texto: vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem melhor, o que eu vos mando. É somente assim.
A amizade com Ele requer compromisso. A amizade com o nosso Deus requer obediência. É algo sério. Quer crescer? Eu quero crescer na intimidade com Ele, na amizade, compromisso, obediência. Mas Paulo, como eu posso crescer na amizade com Deus? Não tem como fugir desses textos que são clássicos. Logo quando eu estava aqui preparando a mensagem, Deus colocou automaticamente eles no meu coração. Quer crescer na intimidade com Deus? Seja fiel no seu compromisso de oração. Como está a nossa vida de oração como igreja? Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor nos ensina a orar. A forma que nós devemos orar. Ele nos instrui. Como está a nossa vida de oração? Eu quero crescer em Deus. Eu quero receber essas revelações do Pai. Saber o que Ele fala na sua palavra. Eu quero ter revelação. Eu quero que Deus fala comigo. Mas não ora, mas não busca, mas não para, mas não se organiza, mas não tira tempo de oração. Não tem como. Aí não tem como. Deus nos abençoa, Ele nos abençoa. Está conosco? Ele está conosco. Mas também depende de nós. Depende de nós. Achegue-se a Deus, Tiago capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele vai se achegar a vós outros. Esta é a palavra de Deus. Busque Ele até encontrar. Mateus capítulo 7, versículo 7. Busca, bata, até que você possa encontrar. É persistência, é perseverança, é diligência. É fácil buscar a Deus? É fácil crescer na intimidade com Ele? Exige esforço, dedicação, organização. E assim, nós vamos experimentar do sobrenatural. Busque Ele de todo o seu coração. Jeremias 29:13, Mateus 22, o versículo 37. Buscar-me-eis e me achareis. Mas como? É quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Não é de qualquer maneira. Não é dormindo com a boca aberta babando. Não. É com tempo de qualidade. É se esforçando. É pagando um preço. Paulo, não precisa disso não. Se nós quisermos crescer, é necessário pagar um preço. Terceiro, a sua amizade, meu Deus, ela custou um alto preço. Acompanhe comigo o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você e eu, nós só estamos aqui porque Ele pagou um alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 20, fala que o preço que Ele pagou foi um preço de sangue. Ele foi humilhado, Ele foi maltratado, zombaram do nosso Jesus, Ele levou chicotadas, açoites, a sua carne ficou exposta, Ele sofreu dores, Ele foi humilhado, bateram em sua cabeça, cuspiram em sua face, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, crucificaram Jesus. E Ele sofreu porque Ele queria a minha e a sua amizade.
Valorize esse privilégio. Ele pagou um alto preço por você. Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Sabe o que é interessante, queridos? A palavra de Deus em Mateus, coloca esse último texto para mim, por favor. Mateus capítulo 28, o versículo 20, nós vamos encerrar. Fique de pé no seu lugar. Ele diz assim: ensinando-os a obedecer, essa é a parte do ide, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu quero focar só nessa última parte. E eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus é o nosso amigo fiel. Ele não nos abandonou. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Pense aí no seu lugar, ainda com seus olhos fechados. Pense nesta palavra. Pense aí no seu lugar, no valor da amizade. Aquilo que foi criado por Deus. Aquilo que foi estabelecido pelo nosso Senhor. Como está a nossa amizade com Deus? Querido Deus, obrigado por mais essa noite. Ore aí no seu lugar. Obrigado por mais esta palavra aos nossos corações. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos criou, apesar de tantas coisas que eu sei que tem, vários propósitos em nossas vidas, mas hoje nós focamos em um. O Senhor nos criou para que nós possamos ter este relacionamento contigo, uma amizade verdadeira, onde todos os dias nós podemos nos achegar a Ti, seja onde nós estivermos, seja aqui, Pai, na Tua casa, seja em nossa casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar nós podemos ter esta intimidade contigo. Obrigado, meu Deus, por este privilégio. Pai, sabemos que existem fatores, como nós compartilhamos, que nos atrapalham de crescer nesta amizade. Muitas vezes, ó Deus, a vontade da nossa própria carne, os desejos exagerados que tem muitas vezes nos impedido de crescer. Pai, muitas vezes a nossa dificuldade, a amizade com o mundo, a vontade pelos prazeres lá de fora, isso nos faz inimigo do Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus, nos perdoa. Pai, no nome de Jesus, se há alguém em nosso meio que está, Pai, de alguma forma com alguma dificuldade no relacionamento contigo, está com alguma dificuldade para se organizar em sua vida de oração, muitas vezes de ler a Tua palavra, de conhecer o Senhor, de conversar contigo, porque sabemos que é algo espiritual, e muitas vezes não é fácil. Pai, ajude, Espírito Santo de Deus, ajude ela nessa noite. Eu me coloco também diante da Tua presença, Pai, eu quero crescer a cada dia em Ti. Eu quero crescer a cada dia na Tua graça. Eu quero crescer a cada dia na Tua presença, de maneira que a minha vida seja, Pai, realmente eu seja um verdadeiro amigo do Senhor. Em minha vida, a vida da minha família, seja a cada dia para a Tua glória. Pai, nós declaramos que nós não sairemos daqui da mesma maneira. O relacionamento de amizade, assim como nós comentamos, não é somente a tua parte, tem a nossa parte também. Pai, e no que depender de nós,
no que depender das nossas vidas, nós vamos nos esforçar. Nós vamos nos esforçar para a glória do Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Somente os amigos. Eu vou pedir para que você possa aplaudir. Somente aquele que é amigo. Aplauda o Senhor aí no seu lugar. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Nós ficamos muito felizes porque hoje nós temos esse privilégio. O acesso ao Pai. Nós temos as revelações que vêm do coração de Deus. Nós temos o nosso Senhor ao nosso lado. E não tem nada melhor do que isso. Nós podemos experimentar de tudo. Podemos experimentar de vários prazeres, de várias riquezas, de tantas coisas. Mas nada é mais valoroso do que a amizade do nosso Deus para com as nossas vidas. Amém? Estenda assim as suas mãos. Eu vou despedir vocês. E logo após eu despedir, que você possa ir dar um abraço no seu irmão. Que você possa ir apertar a mão do seu amigo. Dar um sorriso para ele. Dar uma palavra de vitória em nome de Jesus. Senhor Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor, que o doce consolo do Espírito Santo, ele seja com a nossa vida, ele seja com a minha vida, ele seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas na face desta terra, e que neste momento nós possamos concordar e dizer amém, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Queridos, vá em paz em nome de Jesus. Pode cumprimentar esse seu amigo. Deus abençoe.